Programa Norte Empreendedor. Entrevistas com empreendedores. A motivação, fatores decisivos para o sucesso, dicas de empreendedorismo, visão de futuro. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Apoio CDL. Oferecimento Grupo Cometa Hyundai Sinop. Vidrolite, segurança acima de tudo. Arte Real Marmoraria, mármores e revestimentos. Porto Tintas, confiança e especialidade. Sinopeças Retífica de Motores, em Sinop, Lucas do Rio Verde. Tecmac Móveis para Escritório. Bom dia! O programa Norte Empreendedor reestreia aqui pela TV Mais, Canal 13. Eu, Marcos Rogério, com a missão de levar até você as histórias de empreendedorismo dos nossos entrevistados. Com certeza você já ouviu falar de sobrenomes que se transformaram em marcas. Neste caso, é diferente. É o nome que se transformou em referência de joalheria e óticas em Sinop. Eu vou entrevistar hoje o proprietário da joalheria Nilson Joias, o senhor Nilson Lopes Ribeiro. Bom dia, Nilson. Bom dia, Marcos. Nilson, é uma satisfação que você venha aqui reestrear o programa Norte Empreendedor aqui pela TV Mais. Muito obrigado por participar. Nilson, eu quero saber de você, que ano você chegou em Sinop? Bom, Marcos, a minha história é uma história parecida com a maioria das pessoas que vieram aqui para desbravar a nossa região. Certo. Eu cheguei aqui no ano de 1986, 1º de julho de 86, com apenas 17 anos de idade. Menino de tudo ainda. Menino de tudo. Então eu vim até mais por curiosidade de conhecer a região, do que por achar que um dia eu ia acabar estabelecendo aqui meu lar, criar meus filhos e fazer então dessa região norte do Mato Grosso a minha casa, a minha referência. Então foi no ano de 1986. Começou então uma história que está até hoje. Até hoje. Você veio com alguma empresa, Nilson? Você veio com um familiar? Com alguma empresa? Você veio acompanhando alguma empresa? Já trabalhava nesse ramo? Então, Marcos, a minha história, como eu já disse, é parecida com muitos. Mas eu vim a convite do meu ex-patrão. Uhum. Ele veio, por algum motivo, montar um empreendimento, uma empresa aqui em Sinop. E como no Paraná, eu vim do Paraná, da região oeste. Oeste do Paraná. Próximo de Cascavel, cidade por nome de Nova Aurora. Nova Aurora. Cidadezinha pequenininha, mas está lá até hoje ainda. Aí, por convite então desse meu ex-patrão. Como é que chamava essa empresa? Existe até hoje lá no Paraná. Existe a relojoaria, da onde eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. 11 anos. E aí eu vim crescendo, vim aprendendo alguma coisa nesse ramo de atividade. Foi então que em 86 eu então recebi o convite. Eu optava ou por estudar fora, porque a minha cidade não tinha condições de me oferecer estudo, ou optava por alguma coisa diferente, porque a cidade, 15 mil habitantes, no interior do Paraná, não tinha como você pensar em um futuro próspero. Então foi aí que me convidaram, eu mais por curiosidade, acabei vindo. Inclusive uma curiosidade, eu vim junto com a mudança, num caminhão de mudança. Não foi nada, foi realmente uma aventura. E a família, Nilson? A família apoiou, vai conhecer? Então, como eu havia colocado, não tinha oportunidade, então tinha que sair. Tinha que fazer alguma coisa. Minha família, meus pais, minha mãe, humildes, não tinha condições de me manter estudando numa cidade grande. E era muito complicado, não tinha tanta oportunidade como tem hoje de estudo. Então, ou optava por fazer alguma coisa diferente. Foi aí que surgiu a possibilidade de Sinop. Como foi chegar em Sinop? Em cima de um caminhão de mudança, Nilson? Que sentimento você teve naquela época? Pois é, guri, 17 anos, eu acho que não passava muita coisa pela cabeça. Tudo era aventura. É mais no lado da aventura, mas assim, eu sempre tive muita responsabilidade, eu sempre mesmo jovem, eu disse que comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu sempre pensava que um dia eu ia conquistar alguma coisa se eu trabalhasse bastante. Foi aí que a coisa começou a acontecer.
Então, nesse tempo, eu cheguei aqui, a cidade de Sinop, acredito que tinha uns 30 mil habitantes. 30 mil por aí. Não tinha energia elétrica. A gente, né, quem é mais antigo conhece essa história, sabe da realidade do... Né, era bem precárias as condições aqui. E foi aonde que acabou acontecendo. Né, as coisas foram acontecendo. Teve crises, teve problemas, teve um monte de coisa, mas... acabou virando tudo em aprendizado. Naquela época, o seu ex-patrão chegou a estabelecer comércio em Sinop, você chegou a trabalhar com ele aqui? Sim, sim. Ele abriu uma relojaria, ele trouxe uma filial lá do Paraná. Trouxe. O nome era Relojaria Hora Certa. Hora Certa. Japonês, meus ex-patrões. Eles montaram e eu vim trabalhar na parte de fabricação de joias. Fabricar? A minha profissão de origem é ourives. Ourives. Confecciona, faz. Sim. Né? Então Tá eu certo. trabalhava, né, vim para aprender a trabalhar com joia e, consequentemente, administrar depois um negócio. E acabei ficando, foi dando certo, a empresa dele foi prosperando e, consequentemente, eu também fui acabando criando uma certa estrutura. Mas passou-se um tempo, né, ele acabou não dando muito certo, porque são detalhes de negócios, né? Ele resolveu voltar para o Paraná. Para a cidade de origem dele? Vendeu a loja para uma outra pessoa aqui em Sinop. Eu era funcionário dele e acabei daí saindo da loja e, consequentemente, montando meu próprio negócio um tempo depois. Esse momento, então, foi o momento que você parou, pensou, falou, agora é hora de montar meu negócio. Eu vim para cá, ou é agora ou é nunca? Olha, nem sei se foi bem assim. Não tinha... Eu pensei, com pouco tempo que eu estou aqui, voltar de onde eu vim, para enfrentar as mesmas dificuldades. Dificuldades que todos tinham lá. Então, acabei dando aí, sei lá, por aquele momento, tive a oportunidade também de começar o meu negócio muito humilde, muito pequeno. A gente como eu fabricava joias, então eu tinha bastante conhecimento, né, com ouro, e tinha bastante ouro na região. E na época de Peixoto ainda tinha muito ouro. Na época de Peixoto, dos garimpos, então a gente aproveitou então essa fase. Onde que era o primeiro ponto que você abriu, Nilson? Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Era ao lado das lojas Paulista. Eu lembro. Isso é na Avenida Júlio Campos. Eu lembro. Ali próximo ao HSBC, ali nessa quadra, no meio da quadra mais ou menos. Então quem é mais antigo vai lembrar que foi o primeiro ponto. Mas era assim, era uma portinha aberta, uma balancinha de pesar ouro em cima de uma escrivaninha e só. Não tinha mais nada. E as ferramentas, lógico, que a gente tinha para confeccionar joias. Mas foi tudo muito, né, foi tudo acontecendo muito, dando muito certo, as coisas foram se encaixando, muitas dificuldades na época, porque eu tinha recém-feito 18, 19 anos, já começando uma empresa, e lógico os tempos eram outros, né? Hoje eu acho que não daria para fazer o que eu fiz na época, muito complicado. Mais difícil hoje, né? Hoje é muito mais complicado você, né, abrir um negócio, você tocar, você contratar, as leis são todas muito diferentes. Né? Mas enfim, acabou que foi prosperando e chegamos hoje aí na época atual. Você casou em Sinop, Nilson? Então, eu vim sozinho, como eu já disse, né? Tinha 17 anos. Aí eu conheci a minha esposa hoje trabalhando na relojaria também. Isso lá atrás, há um montão de tempo atrás. A gente trabalhava no mesmo local e acabou que a gente se entendeu e deu certo o nosso relacionamento. E no ano de 89 foi quando eu já tinha um negocinho começado. Aí ela veio para me ajudar. Aí, com a graça de Deus, apareceu um filho, né, que foi o Guilherme, o primeiro filho. Foi aonde que parece que fortaleceu mais a gente, para a gente se unir mais e agarrar trabalhar mais e sempre pensando no futuro para proporcionar algo positivo, algo de bom para a nossa família. Então, mas que Deus foi abençoando, as coisas foram dando certo, a família, né, acabou crescendo, o negócio também cresceu. Ô, Nilson, pelo que você está falando para a gente,
Eu vejo que você frisa muito a palavra trabalho. E desde os 11 anos, pelo que você disse, você iniciou a trabalhar com 11 anos. Hoje, trabalhar com 11 anos, se você botar uma criança com 11 anos trabalhando, você vai preso. Naquela época, era fator primordial para formar homem, né? Que é o seu caso. E você ainda menino, já com empresa montada, com 18, 19 anos, com 19 para 20 anos, já teve o primeiro filho, né? Exatamente. E aí já forma o princípio dessa empresa. Mas a palavra trabalho, pelo que você fala, é muito latente. Você acha que o trabalho, a dedicação e trabalho, muito trabalho, é possível, no cenário de hoje, formar uma empresa? Ou ela depende de outros fatores hoje muito mais preponderantes? Marcos, eu sou, assim, sempre favorável a pessoa ter foco. Independente de qualquer coisa, de problemas, de fatores, de sorte ou de estrela, que a gente escuta muito falar por aí. Mas eu acho que trabalho com objetivo e foco vai ter mais cedo ou mais tarde resultado. Exatamente. Uma hora ou outra abre o cenário para ele. Exatamente, porque, veja bem, a gente vê inúmeras empresas aí abrindo, inúmeras empresas. Por que que algumas dessas empresas vão bem e outras empresas não vão tão bem assim? Porque eu acho que a pessoa perde um pouquinho o foco, ela acaba não sendo um bom administrador para cuidar dos detalhes. Porque eu sempre falo hoje para minha equipe, até isso como conselho, que às vezes não é o que entra numa empresa que é o resultado, você tem que cuidar o que sai. Isso é o resultado, isso é a sobra. Porque se pode entrar 100, mas se saiu 120, não resolveu nada. Então você tem que cuidar muito mais do que sai da tua empresa hoje do que entra, porque são impostos alarmantes, exagerados, que a gente já sabe, está cansado de saber. São essas questões de pessoal hoje que a gente nunca sabe, a lei vai alterando e do noite para o dia muda-se as regras do jogo. A lei trabalhista altera radicalmente. E são fatores que não está previsto ainda, que são o problema de segurança, que é um problema que não depende muito da gente. Então, tudo isso vem a somar nos fatores. Mas, enfim, eu volto a dizer, trabalho com foco, ele gera, né, com objetivo, ele gera a persistência no negócio, né? Com certeza. Você tem um sonho que é bem nítido, o seu, desde os 11 anos no mesmo trabalho. Tem um sonho e persista nele. Uma hora ele vai aflorar para você. Exatamente. É um conselho muito bom. É um conselho muito bom e o Norte Empreendedor aprimora e indica para você. Seja persistente, tenha foco. Isso é importante. De todas as entrevistas que nós fazemos aqui no Norte Empreendedor, a perseverança e o foco é preponderante na palavra de todos os entrevistados. Isso é muito importante. Nilson, a gente já falou um pouco do início do seu trabalho, de quando você chegou, e quais foram os momentos mais difíceis a termos de empresa nessa trajetória que ensinou para você? A gente ouve muito falar de 2005, que todo mundo passou um processo difícil por causa da fuga da indústria madeireira, por conta da Operação Curupira, que brecou a indústria madeireira, que era a locomotiva da região. Para você também foi 2005? Houve alguma época antes disso que interferiu muito, que você precisou se empenhar mais ainda? Marcos, eu acho que, no meu caso especificamente, lógico que toda crise, ela vem a dar uma desencadeada de alguns fatores. Exato. É evidente. Mas os primeiros anos de uma empresa é o que define o sucesso ou a derrota. Os primeiros 3, 4, 5 anos são realmente os mais complicados. Você não tem, no meu caso específico, eu não tinha estrutura, eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, eu não tinha nenhum caixa, não tinha nada para poder me segurar. Então, imagina você tá no limite todos os dias. Você está no limite, você está ali tendo que pagar uma duplicata e você tem que ajeitar aquele dinheiro de algum lugar. Então, você fica, além de você estar com o psicológico atrapalhado, você está com a tua finança bagunçada, você está com uma série de fatores que não colaboram. Então, a pior fase de qualquer negócio são os primeiros anos até ela chegar numa estabilidade. Chegou numa estabilidade,
Pode vir crise? Pode. Ela vai perder um pouco o seu giro? Vai, é evidente, mas você tem uma reserva. Quando você tem uma reserva, você diminui suas compras, você diminui teus investimentos, que você consegue sobreviver com aquilo que você já tem. Então, eu acho que é a fase muito complicada da nossa empresa, especificamente falando, foram os primeiros anos que, se você tinha que pagar algum compromisso, você tinha que trabalhar dobrado naquele período para poder então resolver aquele problema. Era tudo muito urgente, né? Tudo muito urgente e sem aonde você se pegar. Você acaba daí entrando em banco, você acaba entrando em empréstimos, você acaba entrando em agiota, você acaba entrando em situações que está fora daquilo que você depois consegue tá organizado para poder resolver. Na sua visão, então, ter caixa, uma reserva no decorrer do tempo, é primordial. A Nilson Joias tem 25 anos de história. Está fazendo esse ano, 2013. Ela foi fundada em 1988. E não vou dizer que a empresa é melhor do que ninguém, porque isso aí não existe. Cada um sabe certinho administrar o seu negócio. Mas se eu não tivesse segurança, tivesse reserva para as dificuldades, a história não seria a mesma. Em 2005, em especial, teria sido mais difícil. Muito mais difícil, porque eu tenho clientes de todos os tipos. São clientes mais humildes, como clientes agricultores, como clientes doutores. Então, enfim, 2005 teve uma crise muito forte na agricultura, como todo mundo sabe. Madeira e agricultura. Madeira e agricultura. Muitos dos clientes falavam, quando eu resolver meu problema, eu venho te pagar. Como é que eu faço vendendo um relógio, vendendo joia, um produto extremamente supérfluo, para se segurar no mercado. Exatamente, a pessoa vai comer, ela vai ter que pagar a comida primeiro do que pagar um relógio. Não que seja certo, mas enfim, não que a pessoa não queria pagar, ela tinha até boa vontade, nunca. Mas era uma situação. Mas era uma situação fora todo mundo passou do programado. Então essa é a reserva que eu falo. É nessas horas que você tem que estar com o controle na mão do teu negócio para você poder sobreviver no mercado. Na verdade, naquela época, apesar da crise de 2005, havia também outras vertentes que criavam uma certa luz. Apesar do pânico que se criou no mercado, havia uma luz. Sinop já havia uma perspectiva de se desenvolver na área de educação, na área de serviços. Então, isso também, para quem tinha essa certa reserva, certa experiência, esse foco em persistir, para que muito breve melhoraria, né? Então, talvez atravessar esse período difícil, todos atravessaram, mas ter essa perseverança, essa experiência de olhar para frente e falar, a cidade vai melhorar, outras fontes virão para Sinop, né? Hoje, a gente vê a educação, um absurdo de alunos que vêm para cá, cursos de todo tipo. De certa forma, a persistência e o foco, como você sempre teve, realmente foi preponderante para atravessar tudo aquilo, né? Um entrevistado nosso disse numa entrevista que para ele, quem passou 2005 nunca mais quebra. Ele usou essa frase. Então, também, eu acho que é uma frase importante, até porque acredito que ele tenha comemorado muito passar aquela fase e se manter no mercado e poder crescer, né? Para você que está assistindo o programa Norte Empreendedor, essa é mais uma história de perseverança, de foco, né? Alguns cases que ele mesmo está nos dizendo. Observe que o trabalho é o fator importante, a dedicação, o foco naquele trabalho. Se você não começou a trabalhar com 11 anos, aqui tem uma história que se começou a trabalhar com 11 anos, formando família, formando filhos, homens, hoje já também empresários. E no segundo bloco deste programa, você também vai ver o final dessa história, que se estenderá para muito mais para frente. Não perca as dicas de empreendedorismo do CDL. O comércio sinopense está entrando em seu período mais festivo. Um período onde nós temos aí o horário de verão, que deixa os dias mais longos e atrativos para os clientes irem às ruas, buscarem fazer suas compras. Um período onde nós temos o pagamento do 13º, com mais dinheiro
na praça e também onde temos o Natal, uma data comemorativa que é a mais importante do comércio, onde existem presentes para todas as pessoas de todas as idades e gêneros. Por isso, o lojista tem que festejar mesmo este último trimestre do ano, mas é muito importante também que o lojista se proteja, para que essas vendas feitas agora neste último trimestre do ano não se tornem depois inadimplência em suas lojas. Para isso, é fundamental que o lojista faça um cadastro completo de seu cliente, com endereço, telefone, e-mail, e que deixe para consultar o SPC na hora da compra ser finalizada. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Na próxima safra de arroz, plante as variedades da Agronorte. AN Cambará, há 5 anos líder de mercado. ANA 7007, alta produtividade. ANA 5015, plantio direto em janeiro, após a colheita da soja. Recomendadas para abertura de área, renovação de pastagem e rotação de culturas. Plante semente fiscalizada. Agronorte, fone 66 3517 1900. Você viu meu carro novo? Olha que demais. Confortável, cheio de porta-objetos, entrada para MP3, do jeito que eu gosto. Ai, eu quero um carro desse. E quem não quer um carro com ar, direção e tech? Bem pensado, hein? E tudo isso pensado pra gente, feito aqui no Brasil. Legal, hein? Novo Hyundai HB20, sem igual. Peça já o seu. Hyundai. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Vidrolite, há mais de 12 anos em Sinop, seguindo as tendências do mercado. Oferecemos sofisticação e maior integração nos ambientes com vidros e alumínio. Premiado pela pesquisa Mérito Logista 2013. É o reconhecimento pelo nosso trabalho. Vidrolite Blindex, segurança acima de tudo. Avenida do Jacarandás 2742, fone 3531-1524. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Este é o programa Norte Empreendedor e eu sou Marcos Rogério. Eu estou aqui falando com o empresário Nilson Lopes Ribeiro, proprietário da Nilson Joias. Hoje, não só Nilson Joias, Nilson Joias, Ótica e demais presentes. Nilson, hoje a Nilson Joias é referência no mercado de Sinop. Então, Marcos, graças a Deus, com muito trabalho, com bastante reconhecimento dos clientes que, ao longo dos tempos, acabaram tornando-se amigos também. A gente acabou de ser
contemplado aí pelo prêmio reconhecido na cidade por 10 anos consecutivos. 10 anos você fechou? 10 anos consecutivos de líder de mercado no meu segmento. Que é o prêmio do CDL, né? Prêmio do CDL, que foi na categoria de relojaria e joalheria. E ótica a gente vem ganhando nos últimos anos. Não chegou a 10 anos consecutivos, porque a ótica foi um investimento um pouco mais recente. Mais recente, né? Eu comecei efetivamente com ótica dentro do meu negócio no ano de 2001 que eu percebi que o mercado de Sinop pedia isso, né? Pedia, porque muitos dos clientes que são amigos, como eu já disse, vinha procurar e eu acabava indicando um colega de trabalho, outro, e aí a gente viu que tinha nicho de mercado para ser explorado. Como administrador, empreendedor, eu fui buscar informação, fui buscar conhecimento, fiz um curso de técnico. Hoje eu sou formado em técnico em ótico. Eu me lembro que você estudou em Cuiabá. Fui em Cuiabá, fiquei por um período lá, fiz quase um período de uma faculdade, mas enfim, consegui me aperfeiçoar dentro do segmento. Qualifiquei minha equipe, treinei e assim, por isso que a gente tem esse reconhecimento. E aí para cá começamos então a investir em ótica. Nilson Joias hoje então é uma empresa de segmentos diversos. Temos relógios, joias, óculos e também bolsas femininas. E por isso que a empresa ela acabou se destacando, porque é uma empresa que tem muito conceito, está muito bem no mercado, não só em Sinop, como na região. E a gente é reconhecido sempre por isso. Você acaba tendo um cadastro, até por ser também uma espécie de pioneiro, de muitas famílias, né? Então aí o pai é cadastrado, tem o crédito lá, o filho já aprendeu a comprar ali, aprendeu a escolher as boas coisas da vida, né? E ali vai formando uma clientela familiar também, né? 25 anos, Marcos, eu já estou atendendo quase a terceira geração. Terceira geração de Sinop. Já teve o pai, o filho, agora o filho já é pai também. Então já você percebe a importância, né, de você fazer então uma história. Exatamente. De você ter uma empresa que está aí trabalhando há um tempo e está fazendo coisas boas. Então realmente eu me sinto muito honrado por estar aí, né, em Sinop hoje recebendo todos esses reconhecimentos, mas não sou eu sozinho, lógico, né? Tem toda uma equipe por trás disso, né, Nilson? A empresa, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a dinâmica hoje dos negócios, porque hoje ela cresceu um pouquinho, que nós já estamos com 5 empreendimentos, são 5 empresas, né? Tem até uma lá em Maringá, no Paraná, está aberto lá, é uma ótica também, uma franquia que a gente acabou, né, estudando o mercado e percebendo que hoje é atual e isso é o futuro. Então, já foi montada uma franquia em Maringá, já foi montada uma outra franquia aqui em Sinop, que é a Óticas Carol. Temos a Nilson Joias Super Center, temos a Nilson Joias Centro, que está ali já há um tempão também. E tem a Lisbela Acessórios de Bijuterias. Que é ali do lado, né? Que é ali do lado também. Então, a gente hoje está com uma empresa, então, por isso que nós temos que trabalhar com uma equipe. Não tem como você carregar tudo isso sozinho, é impossível. Então, unir a tua experiência como um projeto de gestão, como um programa de gestão, com todo esse know-how que você tem, e montar uma equipe que atenda a necessidade do público atual de Sinop, né? Porque além de atender os pioneiros, as famílias de Sinop também recebe muita gente fora e muita gente nova que não é dessa região, né? Então você tem que atender a todos com perfeição, né, Nilson? Sim, e para isso, né, Marcos, nada melhor do que a gente trabalhar em família também, né? Porque tá ali quem passa, quem visita, quem é cliente da Nilson Joias do Centro, principalmente, ali está a minha esposa, Lismara, que sem ela realmente a gente não teria alcançado o sucesso, porque cada um faz uma parte e somando as partes, isso aí se torna um sucesso. Exato. Aí tem o meu filho Guilherme, que ele voltou há pouco, ele estava estudando em Maringá, por isso de ter uma empresa lá em Maringá, onde ele montou, ele administrou até então, e agora ele veio para cá para somar forças aqui. Exato. E aqui também administrar as empresas.
Então tem o Guilherme, que é o filho, que está assumindo aí agora a parte comercial. Entendi. Tá a Lismara, que é a esposa dentro da estrutura da nossa empresa, que ela cuida de atendimento, cuida das vendas. E tem a minha parte, que é a parte mais interna, que é a parte mais, né, burocrática, vamos dizer assim, que é para realmente estar ali cuidando dos detalhes. Mas então, tudo funciona de uma forma organizada. E sem esquecer também os colaboradores, né, Marcos? Porque a empresa não é ninguém se não tiver as pessoas que estão do nosso lado. Exatamente. Não adianta eu pensar que eu estou em cima, no topo ali, que eu não tenho que olhar para quem está do meu lado, que não tem ninguém em cima, ninguém embaixo, né? Então eu acho que o sucesso de uma empresa começa pela equipe que ela tem, com o foco que ela, com os objetivos e o foco do seu negócio. Acaba criando um perfil de atendimento, né, Nilson? Porque eu, em especial, que sou cliente da Nilson Joias, a gente percebe que todos atendem de uma forma muito parecida com a que vocês atendem. Então você transmite isso para a equipe, né? Eu quero é assim, porque é assim que deu certo, e é assim que é o correto. Você adapta isso à contemporaneidade, né? E tem uma equipe com atendimento em excelência, né? A ideia sempre foi buscar realmente qualidade e sempre buscar a perfeição. Dizer que vai ter falhas, é óbvio que tem falhas, vai ter que não vai ter erros, tem sim. Mas a gente procura errar o menos possível. Porque o cliente ele está ali para realmente buscar a solução do problema dele. Ele está ali porque ele vislumbrou que ele gostaria de ser atendido de uma melhor forma possível. Então nem sempre, eu sempre coloco nas reuniões que eu faço com a minha equipe que preço às vezes não é o fator determinante de um negócio. Ajuda, mas se você tiver um bom atendimento, uma boa qualidade, uma estrutura bacana, uma apresentação boa, eu acho que o preço vai diluindo nesses detalhes. Então você tem que ter um preço justo, junto com um monte de vantagens e coisas positivas para poder dar um resultado. Atendo a necessidade de ambos, né? Exatamente. Nilson, você acabou de comentar sobre as filiais, então são 5 empresas. Aliás, são 5 lojas que você tem, né? Para Sinop está crescendo a 10, 12% ao ano. Né? E recentemente a gente tem as notícias sobre os shoppings, que já estão bem avançadas. Né? Há quem diga que serão 2 shoppings. A gente sabe de notícia de um shopping que já está bem adiantado, que está previsto sair aqui para o lado das universidades, aqui depois da BR. Existe a intenção de ampliar essas lojas dentro de Sinop e existe também a intenção de você, como você já tem em Cascavel, né? Maringá. Existe também a intenção de projetar isso também para fora, aumentar em Sinop a quantidade de lojas e prospectar isso para fora também? Marcos, é um projeto. Nós temos realmente a possibilidade da franquia de trabalhar o norte do estado. Entendo. Mas eu vou confessar uma coisa aqui para você. Nós temos tanto problema de recurso humano, que eu não sei se é só no nosso segmento ou em mais outros segmentos, que às vezes esbarra um pouquinho nisso. Falta pessoas qualificadas e capacitadas no mercado para a gente poder crescer, para a gente poder ampliar, para a gente poder fazer. Então fica até uma dica aqui: qualifiquem as pessoas, busquem conhecimento. O mercado está sim de oportunidades, está sim de gente precisando de pessoas para ajudar, e nós precisamos de pessoas para estar do nosso lado, ajudar. Em especial o norte de Mato Grosso. A gente que está na mídia observa muito. Você vai nas rádios, tem uma lista de vagas, você vai nas agências de emprego, tem uma lista de vagas que não se preenche por falta de qualificação, não é verdade? Você investe, como você acabou de dizer recentemente, numa equipe, transmite conhecimento, né? Transmite a forma como você quer que ela trabalhe, treina e mantém ela na sua empresa. Se você precisar ampliar isso para outras, você tem que fazer todo esse trabalho de novo. Só que aí você não encontra esse profissional disposto a receber esse treinamento. Aí é a dificuldade de todas as empresas. Por incrível que pareça, até na indústria madeireira, a gente ainda encontra relações nas rádios com 20, 30 vagas disponíveis e não encontra gente disposto. Realmente é uma realidade, não é uma realidade só de Sinop, é uma realidade do norte de Mato Grosso, porque é uma região punjante, né? A agricultura explodindo em todos os sentidos, né? Com novas variedades, com N situações. A área de educação, então, nem se fala. A gente vê a área de locação de imóveis em Sinop, que é uma coisa absurda. Você não acha vagas, você tem universidades federais, que agora
o candidato tem que ser doutor. Um doutor vem para Sinop, ele quer morar bem, né? E tem gente ainda que você pega nas grandes capitais que não entendem Sinop como uma cidade já avançada, que tem uma vida social boa, agradável, que cresceu, despontou em muitas situações, que não querem vir para cá. Eles não querem vir. Então falta profissional em todos os segmentos mesmo, desde um doutor até mesmo a um trabalhador de balcão, que realmente não tem gente disponível. A gente presencia isso e vale a dica para você que está em casa. Procure se qualificar, procure estudar. Estudar hoje é muito mais fácil do que naquela época. É como o Nilson disse, você não começou a trabalhar com 11 anos de idade. Você hoje tem que estudar, tem que se qualificar. E o mercado está aí, está disponível para você. Se você tiver ouvido esta entrevista, assistido esta entrevista e se sentiu motivado, deu um start em você, comece a se preparar, porque o mercado está propício e a sua oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Persista, seja persistente, seja dedicado, tenha vontade de crescer. Você vai chegar lá, é só você querer. Nilson, com relação aos shoppings que estão aí para ser abertos em Sinop, qual a previsão da Nilson Joias para shopping? Então, Marcos, isso é quase que uma coisa natural, né? A gente quer estar no mercado, quer estar posicionado, tem que acompanhar o crescimento. Ou você acompanha ou você às vezes fica para trás. Então, como eu já disse, a gente tem alguns investimentos já feitos, temos parceria em outros. Um exemplo da Ótica Carol, que foi feito aqui em Sinop. Essa empresa, eu tinha um gerente que trabalhou muito tempo comigo. Nós sentamos, conversamos. Eu abri uma sociedade com ele. Então, tenho a possibilidade de estar aí também na região. Eu já tenho uma conversa bem adiantada para Sorriso, cidade vizinha, 80 quilômetros. Tem um mercado também muito consumidor, que também já está bem adiantado. Então, provavelmente, nos próximos meses, aí deve acontecer alguma coisa. Em relação a shopping, especificamente falando, é um pouco cedo para a gente falar exatamente que tipo de investimento, de empreendimento que a gente pode acabar, né, indo montar, mas isso é irreversível. Tem que ir. Sinop tem hoje, acredito que mais de 140 mil habitantes. Pode ter IBGE falando que tem 115 aí, mas eu duvido. É muita gente, né? Você vai em todos os lugares dessa cidade, trânsito já está complicado, mercado nem se fala, fila de tudo. Então, não acredito que uma cidade que tenha menos de 140 mil habitantes tenha esse movimento. As pessoas saem ao mesmo tempo, nos mesmos lugares. Então, Sinop já é grande, é uma cidade que atrai muita gente. Muita gente de fora, das micro-regiões, né? Muita, eu tenho conversado com várias pessoas que moram nas cidades vizinhas e parece que o sonho de consumo dessas pessoas é estar estabelecido em Sinop. Aconteceu recentemente comigo, numa cidade interior aqui, Itaiangá, uma cidade pequena, estava lá visitando. E uma pessoa de um estabelecimento lá, de um restaurante, falou assim, eu vou vender uma propriedade que tem e vou para Sinop. Vou começar porque lá as oportunidades são melhores. Então você vê uma pessoa do interior dizendo que a oportunidade está aqui. As notícias chegam lá, né? Sinop seguramente, em pouquíssimo tempo, vai dobrar a população. Quem duvidar disso é só se acontecer alguma coisa muito diferente nesse meio desse caminho aí que está aberto. Tudo indica que a cidade, né, com todos esses loteamentos, todas essas pessoas aí vindo para cá empreender, você vê gente de tudo que é lado possível aí. A gente acompanha, eu tenho números, porque a gente faz parte também da associação comercial. A gente tem números de empresas que vêm aqui abrir hoje, os alvarás de abertura de novas empresas. É impressionante. Então, os números dizem por si só. Não é eu, empresário de 25 anos de Sinop, que estou hoje querendo falar que isso vai acontecer assim, não. É que a trajetória da cidade nos está mostrando que vai ser assim. Além dos empresários de Sinop que cresceram, que estão se expandindo, como você, os pioneiros de Sinop, também tem aqueles que vêm de fora.
Nós temos rede de lojas grandes, redes nacionais, que estão inaugurando em Sinop. E é incrível que inauguram e você vai... Aquilo permanece lotado de gente. Lojas grandes, lojas que, como a gente diz, atravessa a rua, né? Começa aqui na Júlio Campos, atravessa até o fundo. E aquilo cheio de gente, faturando, gente trabalhando. E relação de vagas na porta... muita empresa de fora. Nós temos exemplos aqui, né, Marcos, bem recentes. A Havan. Quando fizeram aquele empreendimento em praticamente 100 dias, Exato. Que nasceu do nada ali e acabou sendo concluído dentro do previsto. Do previsto, ninguém acreditava, porque a gente não está habituado a ver uma obra daquele tamanho. Exatamente. Hoje você vai lá, parece que virou uma atração para a cidade. É um point de visita. Um point. Né? Então, eu não tenho dúvida que Sinop... Por falar nisso, eles estão colocando aquela estátua lá na frente, né? Tá montando lá. Agora vai terminar. Vai finalizar. A promessa do rapaz lá, do empreendedor lá, o menino lá de Santa Catarina, que vai ter uma estátua ali gigante ali na frente. Então, são os exemplos. Tá para ser inaugurado agora Casas Bahia. Casas Bahia também. Quantas cidades no país que a gente sabe que tem Casas Bahia? Então, inúmeras empresas estão chegando. Isso faz com que o mercado local e as empresas que já estão aqui entrem numa concorrência saudável. Tendo esse know-how como você tem, essa experiência, é saudável isso, né, Nilson? É até desafiador, Marcos. Desafiador. Eu digo que é desafiador. Porque uma coisa é você estar sozinho no mercado. Uma coisa é você estar soberano, estar bacana, tranquilo. Aí na hora que você é cutucado, ou você vai para frente ou você fica para trás. Então é desafiador e você não pode ficar perdendo tempo. Você tem que estar ligado. Isso é muito rápido. Muito rápido. Então não dá para você falar administrar como algum tempo atrás, que você com uma caderneta e uma caneta na mão, você conseguia controlar o teu negócio. Exato. Hoje você tem que ter planilha, você tem que ter sistema, você tem que ter uma pessoa para cuidar disso, uma pessoa para cuidar daquilo, e para poder realmente fazer a coisa acontecer. Mas voltando ao assunto de Sinop, a gente não tem dúvida que essa cidade aqui é referência da região. Acredito que nos próximos 10 anos tudo indica que deve dobrar a população da cidade, tudo indica, tá aí sendo... A previsão é essa, né? A previsão é essa, já tem empresas já muito sérias já dizendo que é isso que pode acontecer. Pode ser que não também, a gente tem uma previsão, mas nesse meio tempo pode ser que alguma coisa vá acontecer, mas se seguir muito a trajetória natural das coisas, a gente vai ver essa cidade aqui com 300 mil habitantes aí, a gente vai ver sim em curto tempo. Aí. Os mais otimistas, eu estive numa reunião até com o pessoal da prefeitura recente, representando uma instituição, e o gestor disse que Sinop no futuro vai ser uma Goiânia, né? Essa é a visão dele. Então, uma visão otimista, uma visão positiva, e crescendo a 10, 12% ao ano, como a gente está vendo, né? São índices galopantes, com certeza é para chegar nisso, né? O plano diretor da cidade está sendo aí readequado novamente, justamente porque esse crescimento é um crescimento chinês, né? É um crescimento chinês. E a gente observa que as cidades satélites de Sinop, né, passam a ter Sinop quase que como um ponto para tudo, né? Para a área de saúde, para a área de educação, né, para as compras, né? E trazendo também esse capital, essa injeção de dinheiro, né, das cidades vizinhas. Hoje, as cidades mais próximas já estão asfaltadas, a facilidade de acesso é muito grande, né? Então a gente percebe que Sinop realmente está sendo polo, né? Eu acho que você está indo para Sorriso, que é uma cidade um pouquinho mais distante, 70 quilômetros, mas Sorriso também é uma cidade pujante, né? Existe também ali uma população consumidora muito forte, né? E esses próximos 10 anos, a sua visão da sua empresa e para Sinop é muito positiva, né, Nilson? Com certeza. A gente só tem que manter esse ritmo que a gente vem mantendo, não desacelerar nunca, não tirar o foco de jeito nenhum, não perder, porque eu sempre digo, o grande problema é quando a empresa perde para ela mesma. O concorrente vai ter, não vai acabar nunca. Os concorrentes são saudáveis quando você trata com responsabilidade, com seriedade
E se você cuidar dos detalhes, você não perde. Você perde só quando você acha que você já é o melhor. Nilson, uma frase final para o empreendedor de Sinop. Eu sempre gosto dessa frase, Marcos. Você tem que ter objetivo, tem que ser persistente e ter foco. O sucesso, ele vem mais cedo ou mais tarde. É isso aí. Você acabou de assistir a entrevista com o empresário Nilson Lopes Ribeiro, proprietário da Nilson Joias e Óticas e outras empresas. Você tenha foco, tenha perseverança. Você também pode ser um empreendedor. No domingo que vem, às 9h15 da manhã, programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Programa Norte Empreendedor. Entrevistas com empreendedores. A motivação, fatores decisivos para o sucesso, dicas de empreendedorismo, visão de futuro. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Apoio CDL. Oferecimento Grupo Cometa Hyundai Sinop. Vidrolite, segurança acima de tudo. Arte Real Marmoraria, mármores e revestimentos. Porto Tintas, confiança e especialidade. Sinopeças Retífica de Motores, em Sinop, Lucas do Rio Verde. Tecmac Móveis para Escritório.